Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como podemos ver e perceber, nossa igreja está lotada, e assim deveria ser todo domingo, dia do Senhor. Aqueles que aqui estão hoje e ocupam a metade da nossa igreja, vieram trazer seus filhos, seus afilhados, para o batismo. E nós, hoje, ouvimos a palavra do Senhor, que nos diz, Jesus nos conta esta parábola, esta comparação, na qual o patrão, que é o Pai que está no céu, deu a seus empregados talentos. Talentos era uma moeda no tempo de Jesus, mas aqui está simbolizando os dons, as graças, está simbolizando também os dons, graças, talentos, habilidades, o serviço, tudo aquilo que recebemos do Senhor. E o Senhor Jesus nos diz, a um foi dado 5, a outro 2, a outro 1. Cada um de nós recebe de acordo com as suas capacidades. Quando nós falamos da cruz que cada um de nós recebe, sempre se diz, ninguém recebe uma cruz cujos ombros não possam aguentar. Assim é para todos. Também para as graças, dons e talentos. E essas graças, dons e talentos que recebemos, não é para nós. Nós recebemos, mas não é para nós. É para colocar a serviço dos outros. É para isso que recebemos. Deus não dá nada a ninguém para ficar com aquele alguém. É para fazer render. Nós repetimos o refrão do Salmo 127. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Quanta gente, quando nós olhamos essa multidão, aqui à minha direita, à esquerda de quem está deste lado, quanta gente ainda não recebeu o batismo. Se todo esse grupo ainda não recebeu, quantos mais? E o que é o batismo? E por isso hoje eu devo pregar sobre o batismo. O batismo é a condição inicial para recebermos as graças, dons, talentos. Por quê? Porque pelo batismo nós nos tornamos filhos ou filhas de Deus. Deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos. E os pais e padrinhos ontem ouviram bem claro: não se traz um filho, uma filha para batizar e se desaparece da igreja, como muitos fazem. Por quê? Porque a partir de hoje estão dizendo a Deus: eu me comprometo, aquele mínimo que a igreja me pede. Eu vou dar testemunho de vida cristã ao meu afilhado, à minha afilhada. Ele vai me ver na igreja. E se os pais dela forem relapsos e não forem, eu vou tomar este encargo. Por isso que se diz, não adianta escolher um padrinho ou uma madrinha que mora lá no Cafundó, do outro lado do mundo. Vai ajudar como? Por isso que tem que ser alguém próximo. E alguém que nós conhecemos que tem vida cristã. Se não tem, passa a ter a partir de hoje, porque assume este compromisso. E a vida cristã significa matar a nossa vontade e fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Quando a cada 5, 8 ou 10 anos passa por aí o IBGE e pergunta quem é cristão, quem é evangélico, quem não tem religião, a maioria diz: eu sou cristão e católico. E se nós perguntássemos: e cumpre aquilo que recebeu no batismo, as atribuições e os compromissos? Isso o IBGE não pergunta, mas Deus vai nos perguntar. Seria um fiasco total.
O nosso país, que se considera o país com maior número de católicos, de cristãos do mundo, é o lugar onde menos se vive a fé cristã. E aí depois nós ficamos coçando a cabeça e perguntando: por que será que o mundo está do jeito que está, de pernas para o ar? Tanta violência, tanta droga, tanta corrupção no nosso país. Se perguntar para os nossos governantes, todos vão dizer que são cristãos. Não são coisa nenhuma. E então o Salmo nos diz: feliz aquele que teme ao Senhor. Temer o Senhor não é ter medo, também é ter medo, porque saber quem é Deus. Deus não é meu amiguinho, nem meu companheirinho, é meu Senhor. E se é meu Senhor, manda em mim. Manda em mim acima de todos. Mas diz o Salmo 127, aqueles que temem o Senhor, e temer também é obedecer-lhe, fazer-lhe a sua vontade. Estes são felizes, porque temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Já no Antigo Testamento, Deus dizia através dos profetas: ai de vós, meu povo, que se diz meu povo, mas não trilha os meus caminhos. E Deus diz: os meus caminhos são muito diferentes dos de vocês. Eu quero a justiça, diz Deus. Eu quero a caridade. Eu quero que sejam santos. Para isso nós nos batizamos, para nos tornarmos filhos de Deus e crescer a cada dia em santidade. Deus quer que todos nós sejamos santos. É ordem de Jesus. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. De modo que ninguém pode dizer que não ouviu esta ordem. Como eu vou buscar a santidade se não tenho vida de oração? Às vezes a vida de oração de alguns é fazer uma coisa assim, que parece um sinal da cruz, como se fosse uma galinha ciscando, nada mais, e morre aí, passa na frente da igreja e faz isso. Nunca entra, nunca participa, porque a igreja não é do padre, não é do bispo e não é do papa. Nós, o papa, os bispos e os padres, somos os primeiros servidores de vocês. Nós fomos chamados para servi-los, não para dominá-los. Mas nós também foi dado o encargo de ensinar-lhes o caminho para o céu e não deixar que se percam. E se um padre, quando partir deste mundo, vai ter que prestar contas da sua vida e da vida de todos vocês e de todos aqueles que aí estão e não sabem nem onde é a casa de Deus e não vivem o seu batismo, também pais e padrinhos, no dia de comparecer diante do Senhor, vão ter que prestar contas de suas vidas e destas crianças que hoje trazem para o batismo. Ontem dizia isso a eles: vai chegar o momento em que todos nós nos encontraremos com o patrão, como chama Jesus, Deus Pai. E Deus vai perguntar: eu te dei graças, dons, bens, talentos, te pus habilidades em ti para servir os teus irmãos. Deixa-me ver as tuas mãos, estão vazias ou cheias de obras? Onde estão? Diante de Deus, queridos irmãos e irmãs, não há mentira, não há desculpa esfarrapada. Essas são aqui no tempo que a gente está na terra, a gente gosta de mentira e desculpa esfarrapada. Não tive tempo, tinha outro compromisso. Diante de Deus não haverá nada disso. Nós vamos ter que dizer com nossa própria boca: eu fui um servo inútil. Eu não mereço estar no céu porque não fiz nada aquilo que devia fazer. Ou então dizer: Senhor, aqui está aquilo que me deste. Eu não só recebi, como fiz render. Fiz render. E o Senhor vai dizer: servo bom, servo fiel. Veja, nós somos servos de Deus. Não somos companheirinhos nem irmãozinhos. Somos servos, servidores. E então Ele vai dizer: entra na minha alegria, entra no banquete eterno, porque tu fizeste aquilo que foi mandado. Veja, nós basta fazer aquilo que foi mandado. Deus não pede nada extraordinário, apenas o que foi mandado. Deus nos dá
todas as graças, dons, talentos, habilidades para fazer. Muitas vezes, quando digo isso, alguns, muito poucos, dizem: mas padre, eu não sei no que eu posso servir. Primeira questão é examinar-se a si mesmo. No que é que eu posso servir? No que eu tenho habilidades? Na igreja, e quando falamos igreja, não falamos o templo, o prédio. Na igreja, no povo de Deus, que somos nós, não falta serviço. Faltam trabalhadores. E muitos. Ainda ontem aqui tivemos um encontro com os membros da Conferência Vicentina. Aqueles homens e mulheres, não são padres, não são freiras, homens e mulheres como todos que aqui estão, que se põem a serviço dos mais pobres. E eles nos diziam, o próprio governo diz, que se os vicentinos, aqueles cristãos comprometidos de verdade, deixarem de fazer o que fazem pelos mais pobres no Brasil, o país afunda, porque eles são responsáveis, ou melhor, eles cuidam de 60% do trabalho que o governo devia fazer, e que nós pagamos impostos e não faz. Escolas, creches, hospitais, orfanatos, tudo isso na generosidade e na doação, que se chama caridade cristã. Então há serviço para todos, há serviço para todos. Ninguém pode dizer, ninguém me chamou. Tempos atrás alguém dizia, padre, quando precisar de algo me chame. Padre não vai chamar, Cristo já te chamou pelo batismo e já te deu este encargo. E então nós nos examinamos e vemos quais são as habilidades naturais que eu tenho. Eu sei pregar, eu sei varrer, eu sei limpar, eu sei capinar, eu sei visitar os doentes. O que eu sei? O que eu posso fazer? Eu sei acolher. O que eu sei fazer? E se nós não encontrarmos em nós as habilidades naturais, rezemos ao Divino Espírito Santo, que é aquele que esclarece em nossa vida, e ele vai nos dizer, tu pode fazer isso e aquilo. E então venha dizer, eu quero servir, acho que posso servir dessa forma. De modo que a vida de um cristão é servir e não ser servido. Por quê? Porque nosso modelo é nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele mesmo nos diz que Ele veio para servir. Ele, sendo Deus, veio nos servir e não ser servido. Nós temos que deixar de ser, especialmente aqui na região da Campanha, uma igreja de batismo e sétimo dia. Nos batizados, muita gente. Nos sétimos dias, muita gente, que também não sabe quando senta, levanta, responde, fala e canta. Por quê? Porque não participa, porque não frequenta, porque não vive como cristão. Temos que deixar de ser isso, ou não somos igreja do Senhor. Ainda repetia ontem para os pais e padrinhos, muitos dizem, eu quero que meu filho e minha filha seja batizado para não morrer como pagão. Meu irmão e minha irmã, se tu não vives a fé cristã de verdade, assumindo o compromisso, vivendo o compromisso que assumiu no batismo, tu é pagão batizado, continua sendo pagão. Pagão é não só quem não tem fé, mas quem não vive a fé que tem. Então diz nosso Senhor que são piores que os ateus, que não creem em Deus, porque eles creem, receberam tudo e dizem a Deus, não quero, não vou fazer. Então são piores. Então aqui vem o compromisso que nós assumimos. Nós queremos servir o Senhor. Cada um pergunte a si mesmo, eu quero realmente servir o Senhor? Eu quero realmente ouvir a voz de Deus que me diz, se tu quer me servir, sirva-me nos meus irmãos menores. Jesus nos coloca as condições para entrarmos no céu. Porque o nosso povo que já não vive a fé acha que morreu, está no céu, só porque foi batizado. Não funciona assim. Não é desta forma que Deus vai nos abrir o céu. E quando morre,
pode ser a pior cobra pestilenta, as pessoas acham que já está no céu. Ou então vão mandar rezar missa achando que o padre é mágico e vai tirar alguém do inferno. Ninguém sai do inferno. Se não viveu como cristão, perdeu. O jogo da vida é uma vez só jogado. Não tem reciclagem de alma, ninguém vai voltar outra vez, uma só vez, e aqui, no final da nossa vida, vamos prestar contas. E então, feliz daquele que se comprometeu com Deus e vive esse compromisso todos os dias da sua vida. E este compromisso se vive na prática, não é na teoria, não é com palavras bonitas, é no dia a dia, sendo cristão em todos os lugares, no meu trabalho, na minha escola, no meu serviço, na minha rua, e mais ainda, vivendo realmente os compromissos assumidos no dia do batismo. Educar na fé cristã a quem recebi como afilhado ou afilhada, como filho e filha. Educar na fé cristã. Como é que eu vou educar alguém em algo se eu não sei nem para mim? Por isso, nós temos aqui este momento grandioso, o momento mais importante da vida de um cristão, a Santa Missa, na qual Jesus novamente se dá. Ele novamente está no pão e no vinho, que deixam de ser pão e vinho e se tornam corpo e sangue. E ele nos disse, lá na última ceia, disse aos discípulos: façam isto em minha memória, façam isto até que eu venha de novo, porque ele prometeu que virá. Façam isto. E aí alguns dizem: eu sou cristão, mas vou na igreja quando eu quero. Meu caro, tu já não é mais cristão? Já não é mais cristão. Para de te enganar, para de mentir para ti mesmo, porque a mentira que a gente conta é só para nós, a Deus ninguém engana. Então aqui nós queremos assumir estes compromissos. Vejam que belíssimo nós ouvimos na primeira leitura do livro de Provérbios. Esta mulher forte, geralmente quem mantém a fé na casa, em muitas casas é a mulher, deveria ser o homem. A fé cristã não é um negócio para mulheres e crianças, é para homens, homens que honram o fato de ser homem, que eduquem seus filhos na fé, eduquem seus filhos na fé. O pai é o chefe da família e, portanto, chamada igreja doméstica. Na minha casa eu tenho que ser tão cristão quanto na igreja, e tão cristão quanto na rua. E a palavra de Deus diz que esta mulher, o seu marido confia nela, esta mulher que ama o Senhor. Esta mulher está ali desde manhã cedo, antes que todos levantem, procurando o que fazer para servir aos outros. Isso também serve para os homens. Procurar desde cedo, abrir suas mãos para o necessitado, estender as mãos aos pobres, acolhê-los. E aqui a palavra de Deus nos fala, por esta pequena leitura do livro dos Provérbios: o encanto é enganador e a beleza é passageira. Não esqueçamos disso. Por mais bonitos que sejamos, por mais bem que seja o nosso corpo, tudo isso vai para a cova. A beleza murcha, a beleza externa murcha, o corpo murcha. O que sobra? A vida que se levou. É isto que vai ser recordado de nós. Viveu realmente como um filho de Deus, viveu como um cristão. Não vai ser se nós éramos bonitos ou feios, altos, baixos, gordos, magros, preto ou branco. Isso nada vai ser recordado. Vai ser recordado de nós como nós vivemos. Porque como nós vivemos é o que assinala aquilo que somos. Também nós ouvimos este pequeno trecho da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, falando da última hora, da nossa última hora, e também da vinda do Senhor Jesus. Diz São Paulo
Há muito para dizer sobre isso, mas é necessário que saibam o mínimo. O dia que o Senhor vier, diz, o Senhor virá como um ladrão. Ladrão não avisa que está chegando. Ou alguém já viu o ladrão avisar que vai assaltar uma casa? O Senhor Jesus voltará como ladrão, ou seja, vai chegar quando menos espera. E diz: quando todo mundo disser paz e segurança, viva a vida, seja feliz nessa terra, esqueça a vida eterna, curta a vida, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Curta a vida, sem compromisso com nada, faça o que quiser. Então o Senhor está próximo de chegar. Aqui já temos um sinal. Mais ainda, diz São Paulo: vocês, nós, que somos filhos da luz, a luz é o Pai. Nós que recebemos o batismo e somos filhos da luz, não vivamos como filhos das trevas, porque para nós foi revelado que o Senhor virá como ladrão, quando menos esperarmos, e devemos estar preparados. Recordam o que dizia o Santo Evangelho? O Senhor nos dá os talentos, graças, dons, serviços, para colocarmos para servir aos outros, e vai nos perguntar: que fizeste daquilo que eu te dei? Quando é que o Senhor vai perguntar-nos isso? Nós não sabemos, porque o Senhor pode vir para nós agora, ou daqui a 50, 60 anos, no momento em que partirmos deste mundo. Quem está preparado para prestar contas? Quem de nós? Quem de nós está preparado para prestar contas e dizer: o Senhor está aqui, fiz também o balanço da minha vida, está tudo em dia, está tudo em ordem? Ou: Senhor, a minha vida ainda é capenga, me ajuda, a coisa do jeito que está não dá. Então, queridos irmãos e irmãs, recordemos que nós temos um Deus amoroso, um Pai amoroso, que nos perdoa sempre que nós nos arrependemos, mas Ele é um Pai que quer o nosso bem, e um Pai que quer o bem, Ele cuida de seus filhos, mas Ele também quer que seus filhos estejam com Ele, e portanto Ele precisa que nós façamos a nossa parte. Queremos então pedir ao Senhor que nos dê este renovado amor a Ele e aos nossos irmãos, que nós não nos afastemos, que esse dia hoje, que pode se tornar o primeiro dia de uma vida tão bonita, comece agora, com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.